mas os contos, as histórias, elas servem para gravar as coisas dentro de nós. Então eu gostaria para que nós pensássemos onde é que anda o nosso tesouro, onde é que está gravado o tesouro do meu coração, né? Onde é que eu estou deixando o meu coração, o que é que eu estou valorizando, que nós pensando nessa questão de que Jesus veio aqui, não é? Para realizar uma obra divina nos corações dos homens, nos nossos corações, não é? E os Espíritos vieram aqui também buscando nos regenerar para o bem. Eu vou contar mais um conto indiano também, retirado da mesma página, Nova Acrópole, do YouTube. E esse conto ele fala de Buda, né? Siddhartha Gautama, que nasceu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele era do Nepal. O Nepal é um país muito pequenininho, cercado pela Índia, né? Em 3 lados dele é cercado pela Índia. E ele saiu do Nepal e foi mais para a Índia do que no Nepal, então virou um conto indiano isso. Mas dizem, né, que Siddhartha Gautama, o Buda, quando já estava iluminado, ele procurava o quê? Ele procurava entender, não é, como lidar com as preocupações da vida, como lidar com o sofrimento, não é, e como escapar a isto tudo. Não é? E ele conseguiu aprender isto quando ele se iluminou. Não é? E ele então era uma pessoa muito feliz, não é? Era uma pessoa os sentimentos muito bons. E ele tinha um discípulo chamado Ananda, e esse discípulo admirava demais o mestre. E ele então olhava para Buda, um certo dia de manhã ele chegou ao Buda e disse: mestre, por que o mestre não faz o seguinte? Por que o mestre não ensina às pessoas os segredos que o mestre aprendeu? Por que o mestre não ensina para as pessoas aquilo que o mestre sabe? Para que as pessoas também sejam felizes, para que as pessoas também não sofram mais, para que as pessoas se iluminem como o mestre se iluminou. Buda, muito inteligente, perspicaz, ele deu apenas uma olhada para o Ananda, fez assim um princípio de sorriso e deixou passar aquele dia. No outro dia de manhã ele chama Ananda e diz: Ananda, hoje você vai me fazer um favor. Ananda ficou contentíssimo, porque ele adorava o mestre. Ele queria servir o mestre. Ele disse: Ananda, você vai naquela vilazinha que tem ali embaixo, você conhece? Conheço. Você vai bater em cada porta de cada pai de família e perguntar o que eles mais desejam neste mundo. Se eles pudessem ter o que eles mais desejam nesse mundo. O Ananda ficou todo contente, saiu e foi bater nas portas. Havia 50 casas no vilarejo, bateu em todas as portas, conversou com todos os pais de família, fez a pergunta, no finzinho da tarde voltou com as respostas já todas compiladas para entregar para o mestre, tudo certinho. E aí chegou aos pés de Buda e disse: mestre, voltei. Já, Ananda, que bom. Então, como é que foi a sua pesquisa? Então Ananda diz: mestre, são 50 casas, 50 pais de família. Desses 50 pais de família, 30 deles disseram que gostariam, se eles pudessem escolher qualquer coisa neste mundo, eles gostariam de ter mais bens materiais, viver uma vida mais confortável, ter uma vida mais tranquila com relação aos bens materiais, que não faltasse nada para eles. Dos outros que sobraram, mestre, outros 10 falaram que se pudessem pedir qualquer coisa neste mundo, pediriam saúde para si e para sua família, para que eles tenham uma saúde boa. Desses outros 10 que sobraram, 5 disseram que gostariam de casar muito bem os seus filhos e as suas filhas, para que eles vivam tranquilos. E os outros 5, mestre, que sobraram, esses disseram que como eles já têm uma vida muito boa, eles gostariam de que a vida deles fosse mais longa, mais comprida, para que eles gozassem mais os bens. Buda olhou para Ananda e disse: pois é, Ananda, mas me diga uma coisa, quantos deles disseram que gostariam de ter a minha sabedoria? Ananda disse: sabedoria, mestre, do senhor? Não, mestre, ninguém falou não. Então, meu filho, como é que você quer que eu dê aos homens alguma coisa que os homens não querem ter? Agora imaginemos Jesus, que veio aqui para fazer uma obra divina nos nossos corações. Se nós pudéssemos pedir qualquer coisa nesse mundo,
E se Jesus mandasse para cá os seus prepostos para fazer um censo conosco? Quantos de nós responderíamos ao pesquisador do Mestre que gostaríamos que no nosso coração estivesse o Evangelho e a obra de Deus?